Pessoal, o milho verde está chegando no ponto de colher. Olha só que alegria, gente. Isso aqui foi plantado de forma orgânica, numa terra degradada que a princípio não era para dar nada e até milho está dando. Por quê? Porque a gente utilizou os princípios da agrofloresta. Se você é novo aqui, deixa eu te explicar um pouco como é que funciona essa coisa da agrofloresta. Em resumo, a agrofloresta é uma forma de consorciar espécies agrícolas com florestais. Olha só, uma espécie agrícola, o milho. Eu já tenho a macaxeira aqui, que logo que o milho sair, ela vai despontar, vai sair. Eu tenho bananeira, mas ao mesmo tempo eu tenho as árvores. Olha aqui, ó, se eu puxar aqui, ó, quer ver? Eu vou conseguir encontrar umas arvorezinhas, ó, jaca, manga. Aqui do lado tem eucalipto, tem cajueiro. E se eu for andando aí, você vai ver que eu vou encontrar guapuruvu, jatobá, pata de vaca, mirindiba e mais um monte de outras coisas. Porque a gente produz o alimento ao mesmo tempo em que a gente vai recuperando as áreas, a gente vai transformando em floresta, tá? E assim, todo canto que eu passei, eu costumei e eu acredito que vou acostumar, embora eu não tô querendo mais me mudar daqui, de Caruaru, mas assim, eu sempre procurei plantar nosso alimento, tá? E inclusive em lugares um pouco inóspitos, né, que nós tivemos. No Xingu também plantei alguma coisinha lá, de agrofloresta, junto com os índios. Em Madagascar também. E Madagascar estava me lembrando hoje. Aí eu falei, bom, é uma boa lembrar disso e passar para o pessoal. Embora eu perdi muito material do que eu gravei lá em Madagascar, porque teve muitas tempestades de areia e aí meu celular foi embora, não voltou a funcionar. Agora, veja só, eu tenho uma ideia de que se cada pessoa conseguir produzir que seja um pouquinho do seu alimento, a gente vai ter que diminuir a necessidade para o mercado. A gente vai precisar diminuir o fato de comprar alimento que a gente tem que tirar da embalagem. É muito melhor aquele que você descasca, aquele natural, tá? Então, assim, sempre eu procurei fazer para mim, para minha família, mas também ver de que forma que eu conseguia fazer um pouco mais para os outros, para os amigos, e lá em Madagascar, pela necessidade das pessoas, porque é um ambiente que, infelizmente, a gente sabe disso e ainda tem gente passando fome. Então, meu propósito lá foi de plantar algumas hortaliças em pleno deserto, praticamente, a gente tinha deserto lá. Conseguimos produzir alguma coisa e eu vou mostrar um vídeo para vocês de como é que foi essa época lá e depois eu vou mostrar alguma coisa que aconteceu depois. Então, antes de você ver isso aí, lembra de clicar no sininho aí para te alertar que tem vídeo novo, tá? E se você não é inscrito também tem que se inscrever, tá? Dá o joinha e compartilha com os amigos. E agora veja só como é que foi lá em Madagascar. Caros amigos, eu quero mostrar um pouco da evolução do trabalho com a horta, com a agrofloresta, né? Com a horta agroflorestal. E eu comecei aqui para vocês terem uma ideia de como era a área antes de começar. Porque eu perdi os vídeos que eu tinha feito antes de iniciar o trabalho, mas era uma área como essa, com uma certa degradação. E agora vamos ali ver o que a gente está produzindo. Bom, vocês estão adentrando agora no que a gente está chamando aqui da Escola de Agroecologia da Fraternidade Sem Fronteiras, que fica aqui no Novo Campo da Paz. Essa área nós começamos a produzir, a gente já tem diversos testes acontecendo aqui, né? A ideia é produzir, mas as pessoas que estão trabalhando lá, ó, Jona, Marrassua, Manakeves, estão aí o tempo todo aprendendo com a gente está fazendo de um jeito que, trazendo algumas técnicas novas de plantio, mas aliando também ao que é cultural. Então a gente tem alguns módulos, vamos dizer assim, plantado, como eles estão plantando, como eles têm costume de plantar aqui, algumas coisas um pouco modificadas para que eles também cheguem nas próprias conclusões e assim a gente construa o conhecimento. Tá? Toda essa área aqui, ó, vamos começar, assim, a gente está aproveitando todo o espaço. Então a gente tem que cuidar para onde planta, onde pisa, né, para não pisar numa planta, porque as áreas aqui em Madagascar elas são relativamente pequenas quando a gente compara as áreas no Brasil, por exemplo. Então a gente tem que aproveitar todo o espaço. Tanto é que a gente tem aproveitado até as bordas aqui, ó. Esse aqui é uma pitaia que foi plantada, já está soltando os brotinhos aqui para ela aproveitar e subir aqui.
Mais pra frente a gente vai ter que escorar, né? Aqui, a gente aproveitando o potencial que tem na área, nós plantamos aqui, por exemplo, fedegoso, tem feijão de porco, tem glicídia, essa aqui não pegou bem, mas aquela ali pegou. Que o propósito também é a gente produzir a própria matéria orgânica do lugar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse canteiro, que tem cenoura nascendo aqui, tem alface, espinafre nascendo aqui, olha só o fedegoso tudo plantado aqui no cantinho, tá vindo, tá? Vamos chegar ali mais na frente. E aí todos esses lugares aqui tá plantado com moringa, mamão, graviola, tem algumas coisas plantadas aqui, leucena também. Esse canteiro nós vamos plantar ele amanhã, foi um canteirão de fora a fora que nós fizemos para plantar cenoura, porque o primeiro canteiro de cenoura que nós fizemos ele não veio bem, porque as sementes não eram sementes de boa qualidade. Ali já está vindo melhor, porque é uma outra qualidade de sementes. E aí vamos lá. O sorgo, que é esse aqui, né, o capim. O sorgo ele não desenvolveu legal, nós não fizemos nada na área. É uma proposta interessante também de fazer assim para a gente conseguir ver qual que é a capacidade do terreno também. Nós não adubamos, não trabalhamos a terra e ele veio pequenininho. Então agora nós vamos ceifar ele para usar de cobertura e já temos agora um pouco mais de... Eu consegui capim elefante para a gente plantar, nós já plantamos em alguns lugares aí. O Jona inclusive está plantando lá agora na borda do canteiro ali do nabo, porque a gente vai colher o nabo daqui a alguns dias. E aí o capim elefante ele já vai poder crescer e a gente vai plantar mais coisas junto lá. E aí vamos chegando aqui. Esse canteiro também ainda não está... Ah, bom, é o mesmo canteiro que eu falei, né? Não está pronto ainda, a gente não vai plantar amanhã. Esse aqui é um legume que a gente... É uma folha, a gente come essa folha aqui e ela rebrota. Eu não me lembro o nome dela em português. Aqui tem mais espinafre. Aqui tem uma abóbora, que é uma abóbora aqui de tronco, né? Aqui pro lado de cá nós temos os tomates plantados, né? Todas essas linhas de tomate. E o tomate ele foi plantado com o manjericão em algumas linhas. Até onde a gente tinha capacidade. Olha só, o tomatezinho bonitinho aqui. Nós já iniciamos a colheita, já colhemos um pouco dele. E olha aqui do lado dele o manjericão. Aqui tem manjericão, aqui, ali. Tá? Então ele está vindo legal. Agora vou para essa linha aqui. Aqui nós plantamos Ora Pronobis. Encontrei aqui umas Ora Pronobis andando pela cidade lá em Fora do Fã. Eu olhei e falei, opa, peraí, Ora Pronobis. Aí cortei uns raminhos, trouxe, consegui fazer alguns germinarem, agora eu trouxe um pouco mais, porque o canteiro ficou meio falhado. E ainda plantamos umas berinjelas que foram bem poucas também que nasceu, a semente não estava muito legal, mas nós ainda conseguimos plantar umas 5 berinjelas aqui nesse canteiro. Então esse canteiro a gente vai replicar, quando a Ora Pronobis crescer, a gente corta e prepara um canteiro novo para aproveitar melhor esse canteiro. Aí aqui do lado, a gente tem essa mandioca, foi trazida lá do Brasil. É uma mandioca que o Silmar trouxe uma parte dela, a nossa nutricionista também, Claudete, trouxe de lá do Brasil. A gente está replicando porque é uma mandioca que nós experimentamos aqui, eu tive a oportunidade de poder comer e ela é uma mandioca que se mostrou com pouca fibra, né? As mandiocas aqui de Madagascar elas têm muita fibra. E aí essa aqui eu achei ela mais palatável, então nós replicamos ela, plantamos aqui, plantamos ali, tá? E aqui do lado tem moringa plantada também, que o propósito da moringa de trazer a árvore para o sistema, né? Para a árvore, a resiliência no sistema. A moringa tem condições de pegar nutrientes mais lá do fundo e trazer para cima. Enquanto a gente podar ela e colocar no chão, a gente está pegando aqueles nutrientes e colocando na superfície. E assim a gente está conseguindo manter mais umidade, né? Para não gastar tanta água. A gente está irrigando, porque são hortaliças, né? Precisam disso, mas a gente utiliza bem menos. E aqui nós temos couve. Está produzindo, essa couve já está indo para a cidade da Fraternidade, o pessoal está recebendo toda semana. Couve com cebolinha, um consórcio que está vindo bem. As beterrabas elas não estão vindo legais. E é muito interessante a gente ver os porquês, né? E a gente fica estudando aqui, sabe? Todo dia a gente pega alguma coisa para estudar porquê disso e daquilo. As beterrabas elas foram plantadas depois da couve. Ou seja, eu coloquei um bebezinho no lugar onde já tinha só
plantas adultas, né? Seria pegar um bebezinho, colocar no asilo, ele não vai se desenvolver tão bem. Então, dessa forma, nós conseguimos então observar isso, que a beterraba ela precisa crescer junto com as outras. E aí mais, né? Temos mais aqui, mais couve, mais cebolinha, um pouquinho de salsinha, que também a primeira leva não veio muito bem, agora a gente já está com as bandejas ali que vieram um pouquinho melhor. Esse canteiro aqui tinha tiçã, que é tipo um alface, é mais saboroso que o alface, mas eu não conheço ele no Brasil, não tinha comido ainda. Ele foi plantado no centro do canteiro, nós escolhemos todo ele. Então assim, a gente conseguiu aproveitar mais o canteiro, porque a gente está utilizando princípios de sucessão natural, estratificação, sabendo que tem plantas que precisam de mais sol, outras de menos. Plantas que têm um ciclo de vida mais curto, outro mais longo. Chega mais aí. E olha só, aqui agora nós estamos preparando para plantar mais um pouco mais de capim-elefante. A gente tinha um sorgo plantado aqui, foi colocado aqui do lado, ó. Nós ceifamos ele porque ele também não desenvolveu muito bem. E o propósito é a gente conseguir produzir a matéria orgânica aqui para a gente poder alimentar os canteiros. Quando essa aqui começa a decompor, a gente já tem que ter matéria orgânica para colocar. E aí esse é o propósito, de ter o capim-elefante aqui. Do lado tem mais outra linha de moringa, que aí a gente vai podando e colocando aqui nos canteiros. Tá? Essa madeirinha que vocês estão vendo aqui, que a gente colocou no caminho, que é para evitar a compactação da gente ficar andando aqui, é uma madeirinha de resto da construção que nós pegamos e aí acomodamos em todas as linhas. Agora a gente está vendo aí o que a gente usa de matéria orgânica, o que a gente planta mais de matéria orgânica. Estamos usando bastante o mandacaru, não nessa área, mas em outra, que em outro momento eu vou mostrar. E aqui nós temos o viveirinho, tá? Aqui uma mudinha de lixia. Está meio judiadinha, mas consegui fazer ela brotar. Eu trouxe um galho lá de cordufã. Então o viveirinho que está ali com as plantinhas vindo. Essas plantinhas inclusive vão lá para a Cidade da Fraternidade, que nós vamos começar a fazer pequenos jardins. E é isso. E aqui, essa terra toda que foi tirada, tem o propósito da gente fazer um tanque aqui de captação de água, de reaproveitamento de água. Essa água vai vir das casas dos moradores, nós inclusive vamos morar ali, daqui a alguns dias, finalizando a parte elétrica, a gente muda para cá. E nós colocamos água aqui para facilitar o transporte aí, porque a gente tem que comprar às vezes carro de boi para trazer água, né? Então a água vai vir, é uma água da água cinza, né? Vai vir a água da cozinha, água do chuveiro, da pia, só não vai vir água da privada aqui. Ela vai passar por um filtro de pedra mais grossa, pedra brita e areia. Depois esse filtro passa por aqui, vai vir para esse tanque que nós ainda vamos fazer ele com ferro cimento para fechar e a gente vai ter essa água. Só que essa água, a gente ainda não sabe como é que ela vai chegar aqui, a qualidade dela, a capacidade do filtro de fazer uma boa filtragem, né? Então essa água nós vamos utilizar mais para as árvores do que direto para as hortaliças, né? Nós vamos colocar aí nas moringas, nas frutíferas que nós estamos plantando também, usar em outras áreas. Mas é uma ideia da gente não perder água, né? Nós vamos construir cisterna em diversos lugares aí para a gente poder aproveitar o potencial, porque o propósito da fraternidade também é que os projetos eles sejam sustentáveis. Então a gente precisa criar essas alternativas, criar esses meios para que a gente consiga não ter que ficar dependente de fora, de coisas de fora, tá certo? E esse é um trabalho que a fraternidade está desenvolvendo aqui. E aqui é um protótipo para que a gente possa levar para as outras comunidades, porque é muito mais fácil trazer eles para ver como é que pode ficar a área deles, do que a gente chegar lá e explicar o que poderia ser. Então a gente já tem algo para eles poderem ver. E a gente vai ampliando também, para quando a gente voltar a atender as crianças, a alimentação direta das crianças, a gente conseguir ter uma alimentação mais rica em nutrientes, porque a gente vai ter uma diversidade boa de vegetais. Então, meus amigos, esse é um trabalho, eu já disse isso outras vezes, mas eu digo que tem a mão de todas as pessoas que contribuem com esse trabalho belíssimo que a Fraternidade Sem Fronteiras faz, e a gente precisa mais disso, precisa de mais apoiadores cada vez mais, porque quando a gente vê, aqui tá bonito, mas quando a gente olha um pouquinho mais distante, a gente já vê que precisa de auxílio lá também. E a gente precisa encontrar meios de como chegar nesses lugares. E uma das formas é o apadrinhamento, é o apoio que vocês já nos dão, mas que a gente precisa sempre mais. Beleza? Valeu, até logo.
Tá vendo só? Com a técnica adequada, com a forma de trabalhar, dentro desses princípios da natureza, a gente consegue produzir em praticamente todos os lugares. Nessa área aqui, toda ela, eu mostrei aqui do milho, mas ali todo a gente já plantou, já colheu um bocado de coisa. Rúcula, alface, berinjela, ainda tá colhendo, né? Tem agora cenoura para colher, tomate cereja, couve, enfim, mais um bocado de coisa e outros que nós plantamos aí. Inhame, gengibre, nós plantamos recentemente, tá? E essa área aqui nós vamos plantar um pouco, e essa área aqui só tinha isso aqui, ó. Carrapicho. E aí nós temos condição de produzir nessa área aqui também. Mas aí, justamente por conta disso, do carrapicho, que era uma das coisas que também a gente encontrava lá, alguns tipos de espinho, algumas plantas assim que mostravam que a gente tinha um lugar de alguma forma degradado. A gente conseguiu ainda assim produzir. Mas eu fiquei refletindo comigo quando eu voltei de lá de Madagascar. Falei, rapaz, será que valeu a pena para as pessoas eu ter ido lá, ter me esforçado para fazer alguma coisa? Porque assim, eu já tinha noção de que o que eu fosse fazer lá seria muito pouco, muito pequeno diante da imensidão de dificuldade ainda que aquele povo enfrenta. E aí era um dia de Páscoa, eu estava refletindo a respeito de será que valeu a pena para eles? Será que eu consegui contribuir com alguma coisa? Porque eu não fui com um propósito nenhum de querer resolver o problema deles, né? Ser um novo colonizador. Eu fui lá para entender um pouco de como é que eles trabalhavam e ver de que forma que contribuía. Sabe, mas eu fiquei refletindo, rapaz, será que valeu a pena? Será que eles vão conseguir produzir algum alimento, continuar produzindo alimento enquanto eu estou por lá? E aí foi justamente nesse dia que eu estava pensando isso, e aí o Feli, que é um amigo nosso que trabalha lá, me mandou esse vídeo que vocês vão ver agora. They are saying that here today they are harvesting the cabbages. Pour donner les enfants malnutris au centre de la paix. To save the children of malnutrition in the Champ de la Paix. Alors, merci à M. Jean, l'ingénieur, de nous avoir éduqué les droits d'art. So they are thanking to engineer agroforest Joan to have taught them these strategies of planting and producing the vegetables for children with malnutrition in FSF. On espère de continuer toujours et merci à lui de continuer de ce travail. So they are always motivated and they would like to go further through this plantation of vegetables and keep serving the community. They are saying Mishaucha, which means thank you so much. Yeah, as you can see, these are the two gardener. There are three, which Joel taught on how to plant and produce vegetables. Not only vegetables, but also trees. In an agroforest area. And today they called FSF to get these vegetables for children with malnutrition. And tomorrow we are going to cook this for children. And I think they are going to enjoy this. Because here it's somehow difficult to see green leaves. Now we hope that if this starts to be seen in this region, maybe the hunger is going to reduce. Our children can improve their health condition. Thanks so much for all FSF members, and we will keep on saying thanks and welcoming all those people who want to join FSF volunteering, to come also to share anything like strategies in agroforest area, to help the community in anything they think they can share with the community can help a lot. Within this season, dry season here, people can get experience to how to produce even if the situation is difficult. Thanks so much. E o mais interessante de tudo é que hoje continuam pessoas indo lá para dar continuidade nesse trabalho, e aí está crescendo, estão produzindo muito mais de quando eu comecei. Então eu acho que esse é o sentido, né? A gente
fazer algo, se a gente faz com o coração, o resultado ele vem, de alguma forma ele vem. E aí eu fico muito feliz de saber que tem pessoas que continuam lá, que estão fazendo um trabalho de continuidade para que cada vez mais consiga produzir alimento para as pessoas lá de Madagascar. Valeu, pessoal, lembra mais uma vez, se ainda não se inscreveu, se inscreve, clica no sininho, dá uma curtir e compartilha com quem você puder, tá certo? Valeu!